Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vera Furlani, psicóloga, especialista em psicossomática e desenvolvimento humano. E hoje, aqui neste canal, nós falamos sobre consciência, sobre corpo, sobre escolhas. Falamos também sobre direção de vida. E hoje integramos também a psicologia, a psicossomática, a maturidade emocional aplicada ao cotidiano. Estamos em uma série chamada A Ordem da Vida, onde ser, fazer e ter. E aqui trazemos para você hoje o episódio 6, onde vamos falar sobre algo muito especial. Quando o corpo pede coerência, ele não está pedindo pressa. Até eu estou falando mais devagar aqui justamente por isso. Porque ele está pedindo para nós direção, mas não é uma direção qualquer, é uma direção interna. Então, se você sente que está cansado, que está cansada, desalinhada ou desalinhado, funcionando praticamente no automático, esse vídeo é para você. A gente parte do princípio de que o que o corpo está dizendo na psicossomática. Então, existe um equívoco muito comum entre a maioria das pessoas, é achar que o corpo só adoece quando algo está errado. Este é um equívoco. Na psicossomática, o corpo não é o nosso inimigo, ou seja, ele é um sistema inteligente e com alta capacidade de adaptação. Quando a vida perde coerência, o corpo entra em cena para tentar compensar esta falta de coerência. E ele tenta sustentar de várias formas, mas hoje a gente vai falar de 3 formas aqui. Ritmos que não combinam mais com quem você é. O corpo sinaliza tentando compensar. Quando nós vivemos emoções que não foram nomeadas, que não foram conscientizadas, e quando nós adiamos decisões por medo, por culpa, por excesso ou por receio de responsabilidades ou excesso de responsabilidades. Em todos esses 3 quesitos, o nosso corpo tenta sustentar. E ele faz isto em silêncio, até não conseguir mais. Ele vai guardando, 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 e chega um momento que ele manifesta. E é aí que aparecem os sintomas, os sinais. Quais são os sinais que o corpo dá para nós? Cansaço, que não melhora com descanso, dores que vão e voltam, a gente chama de dores caminhantes também, e tensões constantes, principalmente nesta região superior, ombros, pescoço e mandíbula. Insônia, mesmo quando um dia foi absolutamente normal ou foi um dia tranquilo. Inflamações recorrentes, vão e voltam. E sensação de estar sempre atrasado ou atrasada com a própria vida. Nada disto que eu acabei de falar surge do nada. E é importante a gente lembrar que são estes alguns ou a maioria dos sinais que o corpo vai tentando manter a vida funcionando. Mesmo quando a pessoa já não consegue mais se ouvir. E é importante a gente entender que coerência, quando o corpo pede coerência, não é perfeição que ele está pedindo. Coerência não é fazer tudo certo. Veja bem, a coerência é nós reduzirmos a distância entre quem você é, o que você sente e o que a vida que você está tentando sustentar ou que você está sustentando.
A coerência é para a gente reduzir a distância entre quem se é, o que se sente e o que se faz. E muita gente vive assim, pensa uma coisa, sente outra e vive uma terceira. Um exemplo real do dia a dia é o seguinte: a pessoa diz que quer desacelerar, diz que precisa desacelerar, mas continua dizendo sim para tudo que aparece. Diz que quer cuidar da saúde, mas o que ela faz? Vive no modo sobrevivência. E isso quando ela não diz assim que está tudo bem, mas o corpo diz outra coisa, que está exausto. Então, isso não é falta de caráter, não. Isto é um desalinhamento sustentado por tempo demais. Então, o corpo entra num modo de compensação, ele segura, ele se adapta, ele aperta, ele tem subterfúgios, vamos dizer assim, até pedir ajuda de um único jeito que ele consegue ser ouvido, que é pelo sintoma. Então, quando a gente diz assim, mas Vera, eu não posso parar, e eu ouço muito isto. Então, quando o corpo pede coerência, muitas pessoas entram em pânico. Mas eu não posso parar, eu tenho contas, eu tenho responsabilidades. A minha agenda, olha só, ela está lotada. Como é que eu vou dizer não para todas essas pessoas? A agenda não para, Vera. A vida não para. E o corpo responde em silêncio, né? Eu sei. Por isso que eu estou aqui pedindo direção e não abandono. É isso que o corpo pede. A coerência, veja bem, não é largar tudo e dizer não vou mais fazer nada. Não. Normalmente a gente diz, o que é que eu preciso de verdade fazer? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. O que eu preciso parar de sustentar desse jeito? Por onde eu posso começar? Ou o que já não faz mais sentido que eu siga repetindo? Essas duas perguntas são as mais coerentes. Elas é que vão dar coerência para o corpo. Vou repetir. O que eu preciso parar de sustentar, desse jeito que eu estou sustentando, e o que já não faz mais sentido que eu siga repetindo. E o corpo não pede caos, gente. Ele pede ordem. Quando ele vem com esses sintomas, ele pede ordem. E que ordem é essa? Que ordem interna é essa? Que direção interna é essa? Direção interna é quando a gente começa por algo muito simples. Perceber. Perceber aonde que você está se anulando, perceber aonde que você está vivendo no automático. E quando eu falo você, eu estou falando de nós. E onde nós estamos tentando ser forte? Demais por tempo demais. Então, assim, pequenos ajustes mudam toda a realidade. A gente pode ter um limite dito com clareza para alguém ou para um grupo de pessoas, um ritmo mais humano na nossa agenda, no nosso dia a dia, e nós podemos também fazer uma escolha alinhada, mas uma escolha que vai ser encarada até o fim. Ou seja, finalmente será encarada essa escolha. Então, pequenas mudanças, pequenas escolhas, pequenos limites, pequenos ajustes de ritmo. Não é para parar totalmente. Quando a vida ganha uma direção por alguém que está no comando, que é o líder da sua vida, que é você, que dirige, que é autora e autor da sua história, o corpo também sente, opa, tem alguém comandando aqui, eu não estou sozinho. Porque o corpo entende assim, exatamente, agora eu não estou mais solitário ou sozinho. Então, se o corpo está pedindo coerência,
Talvez seja a vida que esteja pedindo para você tomar as rédeas, tomar a direção. E como? Sem pressa, sem culpa, mas com consciência. Esse conteúdo fez sentido para você? Ele é um conteúdo curto, mas é um vídeo que, se você gostou, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, assiste os outros episódios da série Ordem da Vida e nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal, assista a playlist que está aqui descrito na descrição do vídeo, na Ordem da Vida, e compartilhe com quem precisa ouvir isto. Um abraço e até o próximo vídeo.